Quero olhar que Jesus nunca disse que seria fácil. E eu sei que isso entristece a gente, porque a gente acha que Deus vai facilitar para a gente. Mas tem uma diferença entre Deus favorecer você e Deus facilitar para você. Eu nunca vivo na minha caminhada com Deus coisas que são fáceis, mas eu sempre vivo na minha caminhada com Deus momentos em que Deus me favorece. Poder pregar para vocês aqui nessa noite, isso é um favor de Deus. Há 16 anos atrás eu odiava a igreja evangélica e nunca tinha entrado em uma. Poder pregar para as nações, 5.300 pessoas conectadas agora, isso é um favor de Deus. Somos uma igreja num bairro haitiano, hoje a gente toca outros lugares. Poder ser pai de 3 filhos é um favor de Deus. Poder manter a minha casa é um favor de Deus. Poder ser chamado de pastor é um favor de Deus. Poder pregar em nome dele é um favor de Deus. Eu lembro uma vez que eu, de costas naquele portão, eu falei: irmão, esse entendimento, ele pode ser tão protetor para a gente não perder o nosso coração. A gente estava prestes a entrar no momento da palavra e eu me liguei, cara. Eu falei: Deus, eu sou o pastor dessa casa, mas você é o pastor da igreja. Porque eu hoje lidero essa comunidade e eu escolho quem vai pregar. Então se eu falar: Leandro, você pode pregar na quinta? Rony, você pode pregar no domingo à noite? Eric, você pode pregar dia tal? Eu tenho uma liberdade de estabelecer uma agenda. Mas naquele dia eu me toquei que todos os dias que eu estou pregando, Deus me escalou para pregar. E aí eu falei: Deus, obrigado por ter me escolhido para pregar hoje de novo. Deus, obrigado por ter me escolhido para pregar hoje de novo. Irmão, ter esse entendimento faz com que a gente não se preocupe se nem sempre está sendo fácil. A gente consegue enxergar o favor de Deus. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu e a minha casa estamos de pé por causa do favor de Deus. É o favor de Deus que te mantém de pé, irmão. Deus poderia ter escolhido qualquer outro, escolheu você, para os sonhos que Ele deu para você, a família que Ele confiou a você, as promessas que Ele fez para você. Jesus nunca disse que seria fácil. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Entender que quando algumas coisas saem do meu controle, podem estar entrando no projeto de Deus. Eu sei que às vezes é difícil para a gente, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmão. É outra coisa que a gente polariza muito na fé. Se está fácil, Deus está nisso. Se está difícil, não é de Deus. Não, a maior parte das vezes é o contrário. Quando você está no centro da vontade de Deus, todo o inferno tenta tirar você desse lugar. Foi assim com Sansão, separado desde o ventre, gerado por Deus para ser um libertador. Não teve acesso a álcool e não cortava o seu cabelo, porque era a forma como Deus falava com ele naquele tempo. A glória e a força de Deus estava sobre ele. Mas porque ele se distraiu e deitou no colo errado, ele foi feito um palhaço para os seus adversários. Cegaram ele e até o final da sua vida usado como bobo da corte diante dos seus inimigos. Ele foi gerado para ser um libertador, mas porque ele se confundiu, perdeu acesso à sua promessa. Foi assim com Davi, quando se distraiu. Em tempo em que os reis iam para a guerra, ele preferiu ficar no palácio, olhou para uma mulher que não era sua e fez o que não deveria fazer. Tinha acesso a todas as mulheres que poderia, mas desejou uma que já tinha dono. E eu coloco entre aspas, senão as feministas vão acabar comigo depois da internet. Então às vezes a gente se distrai, irmão. Não se distraia. Não é porque está fácil que Deus está nisso, muito pelo contrário. São nos momentos que você está no centro da vontade dele que o inferno vai tentar roubar você, seduzir você, distrair você. Foi assim com Eva e Adão. Eles estavam no centro da vontade de Deus, no meio do jardim de Deus, com relacionamento com Deus. Eles foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então o inferno fala: se você comer, você vai ser como Deus. Eles já eram, só não sabiam disso, irmão. Tem muita gente perdendo o que já recebeu porque não sabe o que já carrega. Se eu comer, eu vou ter um nível de consciência de Deus. Ei, Eva, você foi feito à imagem e semelhança dele. Ele quer aumentar cada dia mais o nível de consciência que você tem e saber tudo que ele sabe. Mas Deus quer fazer isso através de relacionamento, não através de atalhos. Você está comigo? Tem uma história que eu acho incrível. É uma história que fala a respeito da história dos kamikazes. Quantos aqui já ouviram falar sobre kamikazes? Ok. Você sabe por que esse termo existe? O termo kamikaze significa vento divino. Muitas décadas atrás,
os mongóis tentaram invadir o Japão. E o Japão, não sei se você sabe, mas há algum tempo atrás, inclusive pouco tempo atrás, era uma nação muito fraca, economicamente, militarmente, era uma colônia. Então eles estão vendo lá os navios vindo para invadir, e eles não tinham muito o que fazer, mas um vento impetuoso surgiu no meio do mar e destruiu as embarcações antes que eles chegassem em terra. Então os japoneses consideraram aquele vento como um vento divino, porque favoreceu eles. E eles deram a esse vento, aquele dia, aquele episódio, o nome de kamikaze, vento divino. Tempos depois, eles estão vindo para invadir a América, pilotos suicidas destruírem e bombardearem Pearl Harbor. E qual o nome que eles dão? O mesmo nome, vento divino. E eu lembro que quando eu li isso, eu estava lendo um livro sobre, 100 histórias incríveis sobre o mundo. Quando eu li isso, Deus me deu uma chave. Quantos querem ouvir essa chave? A gente considera divino qualquer vento, desde que sopre o nosso favor. O problema da gente sempre esperar coisas facilitadas é que tem coisas que estão soprando a nosso favor e a gente está abraçando como se fossem de Deus, mas não são. Irmão, nem tudo que é bom para você é de Deus para você. Nem tudo que se abre para você é Deus que abriu para você. Nem tudo que facilita para você foi Deus que facilitou para você. Irmão, guarda isso. Todos os momentos que o inferno tentar confundir você, ele vai te fazer uma proposta que se parece com a promessa. Você vai olhar para a proposta e vai falar: uau, parece com a promessa, tem uma imagem parecida com ela, é semelhante com ela, mas não é a promessa. Mas quer saber, é tão parecido, eu vou entrar. Irmão, Deus não te chamou para buscar os caminhos fáceis. Deus te chamou para entrar nos caminhos de Deus, para viver a promessa de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Você está comigo? Então você pode declarar com autoridade: diga, Jesus nunca disse que seria fácil. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito, é uma condicional, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmão, a palavra está deixando bem claro em Hebreus 10, que eu vou viver a vontade quando eu cumprir a vontade. Eu vou viver a promessa quando eu cumprir o processo. Deus está dizendo: persevere, permaneça, não desista, não retroceda, não se compare, não olha para o lado, não desanima, porque depois que você fizer o que eu te pedi, eu vou cumprir o que eu te prometi. Perseverem, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!